Dia, mais uma vez, para aqueles que eu não tive a oportunidade de dar o meu bom dia. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre com muita alegria que a gente recebe esses convites, por ser uma oportunidade, como disse o Alfredo e a Marli na sua prece, da gente preparar, da gente estudar, da gente refletir. Então, essas oportunidades são muito valiosas. Agradecemos, em primeiro lugar, a Jesus, convidamos mais uma vez que Ele esteja conosco, nos intuindo, nos amparando neste momento, para que possamos, de fato, transmitir aquilo que estudamos e que preparamos para nós nessa manhã. Quando nós preparamos uma fala, nós não preparamos para os outros, nós preparamos para nós mesmos. E vamos preparando com isso os nossos corações para seguir na nossa caminhada, que apresenta desafios, cada pessoa, cada um e cada uma de nós tem os seus desafios, as suas provas, as suas dificuldades, e tem também, graças a Deus e à misericórdia dele, os nossos recursos internos. E além esses outros tesouros que nós trazemos nessa vida, nessa atual encarnação, e um deles, sem dúvida nenhuma, a doutrina espírita. E sobre o tema que o Alfredo gostou, Alfredo, eu extraí do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Sempre quando a gente recebe essa incumbência de escolher um tema, eu recorro sempre ao Evangelho, a essas obras subsidiárias, e nós sempre encontramos lições muito preciosas. E essa foi uma delas, que eu abri ao acaso, no momento de decidir o tema, e veio essa página, Jesus e os Amigos. É a lição de número 86 do livro Caminho, Verdade e Vida. Nessa mensagem, Emmanuel vai comentar a passagem que Jesus diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Esta passagem que está lá em João, no capítulo 15, versículo 13. Nestes momentos que antecediam a o grande final, aí, o grande finale da existência de Jesus aqui na Terra. Naqueles momentos em que ele preparava os discípulos e esclarecia-os sobre o que viria a acontecer. Então, nós estamos naqueles momentos da última ceia, naqueles momentos em que ele vai anunciar a vinda de um outro Consolador, em que eles vão ter aquele momento do lava-pés, né, em que ele se mostra o mestre ali, se mostra servo de seus discípulos, nos dando esse exemplo, essa lição de humildade. O que era e o que foi muito bonito na passagem de Jesus aqui pela Terra é o fato dele não só vivenciar, mas a cada vivência nos explicar o porquê ele estava fazendo tudo aquilo. Ele poderia simplesmente ter vindo, vivido da maneira como viveu e não ter explicado nada, nenhuma de suas ações. Mas ele teve essa grandiosidade de viver e explicar, de contar através de parábolas e de explicar mesmo, esclarecer, elucidar algumas de suas ações para que nós pudéssemos ter até hoje, no nosso mais íntimo, todos os seus ensinamentos. Então, dentro desse contexto, eu vou até ler aqui o trecho do Novo Testamento, que antecede e que sucede um pouquinho este trecho que Emmanuel vai comentar. Então, Jesus vinha falando neste capítulo que, segundo a tradução de Haroldo, está intitulada Jesus, a videira verdadeira. E lá pelo versículo 11, mais ou menos, ele vai dizer: tenho-vos falado essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria se cumpra. Este é o meu mandamento, que ameis uns aos outros como eu vos amei.
Ninguém tem maior amor do que este, ter alguém entregado sua vida por amor. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos ordeno. Não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que ouvi junto do meu Pai vos dei a conhecer. Então, neste momento, este trecho selecionado por Emmanuel está nesse contexto em que Jesus vem nos lembrar do seu maior mandamento. O maior mandamento que é o amor. Em um outro momento, em uma outra passagem, ainda dentro desse contexto dos acontecimentos que antecediam a crucificação, a sua condenação, Jesus vai nos dizer algo precioso e muito importante para que nós compreendamos tudo isso que Emmanuel vai nos trazer. Ele vai dizer que aqueles que observam os seus mandamentos, esses são aqueles que os amam. Então, Jesus coloca aí uma condicionante, como que nós podemos amá-lo? Como que nós podemos retribuir toda essa amizade, todo esse amor que ele nos dedica? Nós vamos retribuir e nós vamos conseguir amar, atingir esse patamar de amor quando nós verdadeiramente observarmos os seus mandamentos. Qual o seu principal mandamento que ele nos fala aqui no contexto dessa passagem comentada por Emmanuel? Que nós nos amemos uns aos outros. Então é muito fácil chegar à conclusão de que nós vamos amar a Jesus quando nós estivermos amando-nos uns aos outros. Quando formos verdadeiros amigos, como Jesus nos ensinou que nós devemos ser uns dos outros. Como funciona a amizade? Como é o amor-amizade? E é isso que nós vamos ver em muitas passagens, em muitas obras, em muitas mensagens, até de Humberto de Campos, do próprio Emmanuel, em outras situações. Jesus nos ensina, sobretudo, a amar. E Jesus nos ensina a sermos amigos. Então, nós devemos seguir Jesus como modelo e guia da humanidade, não apenas para perdoarmos, para compreendermos, precisamos definitivamente tomarmos Jesus como modelo também na amizade que dedicamos àqueles que nos rodeiam. Então, Emmanuel começa assim essa mensagem. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Então, Emmanuel já começa nos dizendo o quão impressionante é essa afeição que Jesus demonstra e dedica a todos nós. É imensa, nós não conseguimos medir. Para nós é algo fora ainda da nossa compreensão humana. Nós ainda precisamos aprender e nos elevar muito para compreendermos essa grandeza de Jesus e a grandeza da sua afeição por todos nós. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Jesus fez e continua fazendo por todos nós, desde que ele se tornou desde sempre, desde que essa terra se formou e ele se constituiu governador planetário, ele tem feito muito por nós e ele tem nos amado. E esse amor vem sendo demonstrado ao longo de toda a sua trajetória e também da nossa. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação do seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar, as bodas de Caná, que nós tanto conhecemos, quando naquele momento em que faltou o vinho, e Jesus, para agradar aqueles seus amigos, afinal, quando estamos em uma festa, em bodas, em casamentos, representando essa aliança de Deus conosco, com a humanidade, Jesus
estava muito mais preocupado em levar a alegria àquele ambiente do que com qualquer outra coisa. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. Infinita capacidade de amar. Quando Jesus, que Emmanuel ressalta aqui, naquela festa, naquele momento em que ele estava entre amigos, ele atende a um pedido de Maria para solucionar o problema que estava posto ali. Faltava vinho para aquelas pessoas. E ele resolve solucionar aquele problema, simbolizando para nós que o mais importante, aquilo que nós devemos fazer, é sempre levar a alegria, é servir sem esperar nenhuma recompensa. Quando nós olhamos esse exemplo que Jesus nos deu, nós entendemos um pouquinho do valor da verdadeira amizade. E essa mesma passagem é comentada no capítulo, acho que é 12 do livro Boa Nova, intitulado Amor e Renúncia, em que Pedro indaga Jesus, pergunta para ele, mas mestre, transformar a água em vinho, você não estaria incentivando a embriaguez daquelas pessoas? E Jesus vai esclarecer de uma maneira linda para Pedro. Pedro, o que conta naquele momento é a alegria de ver os amigos felizes. Você já sentiu, Pedro, essa alegria de agradar, de servir aos amigos? Já sentiu essa alegria, Pedro? E aí ele vai dizer aquela frase linda que sempre me vem à mente e ao coração. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E ali Jesus vai esclarecendo Pedro do valor da verdadeira amizade. E o apóstolo, ou o discípulo naquele momento, perguntava a Jesus, mas e aqueles amigos que são ingratos? Nós devemos também servi-los com tamanha alegria? E Jesus vai dizer a Pedro que sim, que pelo simples prazer de servir, essa é a verdadeira amizade, sem esperar recompensa, sem esperar nada em troca. Jesus vai dizer a ele que ainda que eles se transformem em nossos adversários, ainda assim eles não vão conseguir tirar de nós a alegria de tê-los servido. Tudo a ver com essa passagem. A maior alegria, não existe maior amor do que entregar a vida pelos nossos amigos, pelos seus amigos. E Emmanuel continua. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Porque naquele momento, Jesus já sabia que Pedro iria negá-lo, que Judas iria entregá-lo, mas ele estava ali, servindo, dando a eles aqueles últimos ensinamentos de humildade, de que ele como mestre, se colocava naquela posição servil, imaginemos nós, que não somos mestres, que não somos superiores, que não somos espíritos puros. Ali Jesus nos dava os exemplos da pureza desse amor, esse amor puro que serve, que compreende, que perdoa. Na verdade, não precisa perdoar, porque quando nós temos a verdadeira compreensão das almas, do que vai no íntimo daqueles que estão ao nosso lado, nós não nos ofendemos, nós não nos magoamos. E eis aí os nossos grandes desafios da convivência no dia a dia, com os nossos familiares, com nossos colegas de trabalho, com companheiros de ideal na casa espírita, por exemplo, e em qualquer outra comunidade que frequentemos. Ali, Jesus lava os pés aos discípulos e ora pela felicidade de cada um, embora soubesse de tudo o que estava para acontecer. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre
o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Onde estavam aquelas pessoas naquele derradeiro momento de Jesus? Sabe aquela história de que quando a gente mais precisa, todo mundo some? Onde estão os nossos amigos naqueles momentos de maior dificuldade? Nós costumamos dizer no nosso dia a dia, tem alguns momentos em que nós conhecemos quem são os nossos verdadeiros amigos. E Jesus não estava preocupado com isso, com essa retribuição. Muito pelo contrário. Mesmo sabendo, ele serviu até o fim. Ele amou até o fim. Foi para isso que tudo aquilo aconteceu, para nos mostrar como nós devemos amar. Então, naquele momento, os leprosos e cegos, curados e seguidores, ou melhor, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. Imaginemos, Simão, quanta notícia nós temos de que dos evangelhos que eram feitos na casa de Simão Pedro, o livro Jesus no Lar, com tantas lições, tantos momentos, tantas maravilhas foram ditas e vividas naquele ambiente íntimo. Com quem que nós compartilhamos a nossa casa, se não com os nossos verdadeiros amigos? Aquelas pessoas que nós amamos, por quem temos profundo carinho, respeito, admiração. Esses são aqueles a quem nós abrimos as portas da nossa casa e do nosso coração. E esse amigo, que estava ali junto, em todos os momentos, negaram 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto, naquele momento precioso em que Jesus orava. Eles dormiram. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Então, Jesus, que ensinava a Pedro que não deveríamos exigir nada em troca, que deveríamos compreender até mesmo a ingratidão, ele vivenciou tudo isso naquele momento. Ele não era como nós, que fala muitas vezes da boca para fora. Ele estava ali falando aquilo que ele viveria logo em seguida e que ele realmente viveu. Humberto de Campos tem outra página muito, muito bonita no livro Contos e Apólogos, em que ele fala sobre esse momento derradeiro em que Jesus teria sido tentado, dizem, tentado pelo gênio das sombras, a última tentação de Cristo, ele intitula essa mensagem. E em determinado momento ele vai contar que naquele momento final ali de Jesus, ele ainda assim estaria sendo tentado a se vingar. Ué, você não vai fazer nada? São seus amigos, estão te abandonando, não vai fazer nada? Olha aí o que Pedro fez, o que Judas fez. Está tudo bem para você mesmo assim? E Jesus, tranquilamente, com aquela lucidez, vai dizer que sim, Pedro o negara, mas não fez por maldade, fez por ignorância. Judas verdadeiramente o traíra, mas porque foi iludido pelo poder, iludido pelos negócios. E aí nós percebemos o quanto Jesus nos compreende, o quanto ainda temos de Pedro, de Judas, de João, de Tiago, de todos esses, o quanto ainda temos disso. O quanto ainda estamos engatinhando nesse amor, no exercício desse amor. O quanto ainda estamos aprendendo, de fato, a amarmos uns aos outros. O quanto ainda para nós, em muitos momentos, nós ainda não conseguimos compreender tão verdadeiramente as atitudes daqueles que estão ao nosso lado, como Jesus compreendia e compreendeu até o fim.
E Emmanuel vai encerrar a mensagem dizendo assim: quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos. Não te compreenderiam, no entanto. Não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Então, Emmanuel vai discorrendo tudo isso que ele vai nos falando de Jesus, exemplificando, para no final da mensagem deixar esse conselho precioso para nós. Lembrando-nos de que quando nós decidirmos verdadeiramente seguir, caminhar com Jesus, muitas vezes nós vamos ter que fazer esse caminho na solidão. Nós vamos ter que fazer esse caminho um tanto solitários. Não são todas as pessoas que vão nos compreender. Não são todas aqueles amigos que vão entender a nossa decisão de seguir por um outro caminho, um caminho diferente. Sabe quando a gente vive na farra com os amigos e tudo mais, e aí a gente decide um belo fim de semana, hoje eu não vou participar, hoje eu tenho um compromisso. Mas que compromisso é esse? Hoje eu vou fazer um trabalho voluntário. Amanhã eu preciso participar, como hoje estamos aqui, 9h30 da manhã no domingo. Poderia estar andando de bike com alguém, não é o meu caso, mas normalmente vejo as pessoas fazendo esse tipo de atividade no domingo de manhã. Enfim, nós vamos mudando o nosso comportamento. E é muito pouco, gente, ainda o que nós fazemos. Ainda somos muito pequenos, mas já percebemos muitas vezes esse afastamento. E Emmanuel vai nos dizer de maneira bem clara: não aguarde seus amigos, não espere. Nós não podemos parar porque ele não foi. Eu só vou se você for, sabe essa frase que a gente usa? Se você não for, eu não vou. E a gente comentava aqui no início, o Alfredo falava da dificuldade que, inclusive, os católicos estão tendo, e nós espíritas, de termos as crianças na evangelização. Porque se o pai não for, os pais não forem, realmente as crianças não vão. Aí não tem muito jeito. Aí não tem como os filhos ainda sem autonomia de sabemos que as crianças arrastam os pais. Aquele momento de evangelização, e elas acabam fazendo com que eles vão. Com que eles, como elas precisam deles para levá-los, eles acabam fazendo com que os pais se movimentem nesse sentido. Então, esses ensinamentos de Jesus nos falando da amizade, essa verdadeira amizade, a amizade que compreende, a amizade que perdoa. Todos nós estamos nesse aprendizado do amor. Todos nós estamos nesse aprendizado de conseguir verdadeiramente agir como Jesus agia. Aí nós vamos nos lembrando daquela musiquinha do padre Zezinho, que ele dizia qual a receita para ser feliz? O que nós precisamos para ser feliz? Amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentia, sonhar como Jesus sonhou, sorrir como Jesus sorria. Então, o que nós precisamos fazer para conseguirmos ser verdadeiros amigos dos nossos amigos? Ser amigo como Jesus foi e é de todos nós. Nós ainda muitas vezes titubeamos e pensamos: será mesmo que Jesus me conhece? Será mesmo que Jesus é meu amigo nessa humanidade inteira? E aí, quando nós sentimos isso, sentir esse amor de Jesus por nós, nós vamos compreender que sim. Se alguém chegar lá para Jesus e falar: você conhece o Alfredo? Conheço. Conhece a Marli? Claro que conheço. Conheço, ela é minha amiga e eu a amo. E Jesus disse que deu esse título de amigo porque esse é o maior de todos. Esse é o maior de todos. Esse amor, amizade, que diz Joana de Ângeles, é a chave para o amor fraternal. A amizade é esse início.
para que nós alcancemos verdadeiramente a fraternidade universal. E a Joana que nos lembra no seu livro Seja Feliz Hoje, psicografado por Divaldo, que ela vai trazer uma lenda, uma história narrada por Cícero na antiguidade. Nós podemos facilmente encontrar essa historinha, até aí pela internet. 4 séculos antes de Cristo, Cícero narrava essa história de amizade entre Damon e Pítias. Pítias era um cidadão lá da Grécia, da cidade, na verdade, de Siracusa, e ele, naqueles dias em que eles eram governados pelo rei Dionísio, ele era contra muitas ações do governo. E ele então fazia críticas públicas ao rei, pelas suas atitudes, pelas leis que ele impunha, que deixava o seu poder ilimitado, e todas aquelas críticas que ele fazia chamaram, obviamente, a atenção do rei Dionísio. E Dionísio o chamou à sua presença e pediu que ele parasse de fazer aquelas críticas públicas a ele, porque ele estava incitando o povo e ele poderia ser deposto. E Pítias ouviu, mas não parou. Continuou fazendo as suas críticas, fazendo todos aqueles movimentos contra o rei Dionísio, até que, passando dos limites aos olhos do rei, o rei decidiu condená-lo à morte. E chamou, junto com seu amigo, o Damon, eles viviam juntos, aqueles amigos unha e carne, um pelo outro, como irmãos, aqueles amigos mesmo fiéis. E então, quando o rei condenou Pítias, ele só fez um último pedido. Ele disse: tudo bem, eu aceito a minha condenação, mas antes eu gostaria de me despedir da minha mulher e do meu filho. E naquele momento o rei: tudo bem, pode sim, ironicamente, né? Que garantia você vai me dar que você vai voltar aqui? E quando ele pediu essa garantia, Damon deu um passo à frente e disse: eu sou a garantia. Eu fico no lugar dele até que ele volte. E se ele não voltar, eu terei prazer de morrer em seu lugar. E ele, então, o rei desconfiado, obviamente que ele não ia voltar, e o Damon estava ali para morrer em seu lugar, e ficou preso. Até que chegou o momento em que Pítias já deveria estar voltando e não voltou. E o rei chegou a ele: tá vendo? Olha aí, seu amigo. Seu amigo não apareceu. Você vai mesmo morrer no lugar dele? E aí ele disse, com muita tranquilidade: certamente aconteceu alguma coisa para que ele ainda não tenha chegado. Ele jamais me deixaria na mão numa situação dessa. Aquele amigo que acredita, ou melhor, aquele amigo que sabe o que vai no íntimo, que vai no fundo da alma daquele seu companheiro. Ele tinha certeza que ele voltaria e que se ele ali não estava ainda, era porque havia acontecido alguma coisa. E então, quando eles estão prestes a executar aquela ordem, Pítias chega todo rasgado, alquebrado e desesperado, porque o amigo iria morrer no lugar dele. Então ele disse que teve problemas, a embarcação naufragou. Quando ele conseguiu caminhar até ali, ele foi assaltado no caminho, mas graças a Deus ele tinha chegado. Era certo que ele chegaria. Ao amigo, ele não surpreendeu. Ele sabia, ele tinha certeza que Pítias chegaria para salvar a sua vida. Mas o rei Dionísio se surpreendeu. E se surpreendeu tanto que decidiu libertá-lo daquela condenação. E não só decidiu libertá-lo, mas pediu a eles que encarecidamente o ensinasse aquela virtude, aquela amizade. Ele gostaria de participar de algo como aquilo que ele havia acabado de ver. Uma verdadeira amizade. Assim é a amizade de Jesus por nós. Ele jamais nos abandona. Ele não vai deixar que nós soframos, que nós nos desesperemos, que nós nos sintamos abandonados à própria sorte. Jamais, jamais. Mas de nosso lado, da nossa parte, assim como Damon sabia
que seu amigo chegaria, nós estamos sentindo, nós estamos tendo essa certeza da presença de Jesus em nossas vidas, dessa verdadeira amizade, porque ele já nos disse há muito tempo que é nosso amigo e nos ama. E nós sabemos dessa amizade, nós sentimos essa amizade, estamos ainda aprendendo, mas já estamos no caminho, já estamos no caminho. E para encerrar aqui essa fala, vamos lembrar uma mensagem de Fenelon lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele diz que a mais vil das criaturas já tem o germe do amor, já consegue amar. E ele vai esclarecendo e vai nos dizendo que às vezes nós temos esse amor ainda meio atrapalhado. Nós dedicamos amor a um objeto mesmo, material, às plantas, aos animais, aprendendo. Nós estamos aprendendo esse amor, mas é garantido que nós já temos esse amor dentro de nós. Nós já temos essa semente e nos basta apenas, nós precisamos apenas regá-la para que ela frutifique e se transforme nesse amor que um dia todos nós vamos sentir. Essa dose de esperança da mensagem do Cristo, da mensagem do nosso divino mestre, divino amigo, que Emmanuel vem nos esclarecer nessa lição, Jesus e os amigos. Essa gota de esperança de que estamos distantes ainda, parecemos distantes de conquistar esse amor, mas já trazemos dentro de nós esse germe, essa semente, que nos permite, sim, em muitos momentos, sentir o amor de Jesus. E nós conseguimos amar Jesus quando amamos uns aos outros. Então, em instantes como esse que nós estamos aqui agora, em comunhão, juntos pelo mesmo ideal, neste momento em que nós nos constituímos como verdadeiros amigos, que nós possamos levar esse sentimento, essa sensação que nós temos neste momento de profunda comunhão, alegria por compartilhar as lições do Mestre para o nosso dia a dia, para todas as nossas relações de amizade, para todas as nossas relações familiares, que nós possamos vivenciar a partir deste momento, não amanhã, hoje, não depois, agora, vivenciar um pouquinho do amor que Jesus tem por nós, para que finalmente possamos, de fato, verdadeiramente, nos sentir amigos de Jesus e de todos nós. Amigos, essa era a mensagem para essa manhã. Esperamos ter conseguido levar profundas reflexões a cada um e a cada uma de nós. Muita paz a todos. Devolvo a palavra aí. Não sei se é o Alfredo, a Marli. Estamos por aqui. Muito obrigada pela atenção, pela escuta e pelo carinho de vocês.